Saúde Consciência. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui na CBN Vitória. Então, hoje nós vamos falar de um assunto que, na verdade, a gente fala muito pouco sobre ele, sabe, Fernanda? A gente está aí nesse mês do Outubro Rosa, falando sobre a saúde da mulher, e a gente vai falar agora de um período que é muito pouco falado, mas que a gente precisa falar mais, né? Que é o climatério, que é aquele período de transição para a menopausa, que tem uma característica de diminuição de hormônio feminino e tem alguns sintomas importantes, né, relatado por muitas mulheres. Não sei se você já entrou nessa fase, eu já entrei, que tem esses sintomas de ondas de calor, irregularidade menstrual e também alteração de humor, né, Fernanda? É algo bem característico dessa fase. Algumas mulheres têm essa variação de humor, né, essa alteração de humor bem marcada, inclusive, né? Ficam muito irritadas, qualquer coisa, bem reativos. Então, é uma característica dessa fase do climatério. Então, o climatério é essa fase, esse período que antecede ou, de certa forma, né, acompanha, faz parte desse momento da vida da mulher, marcado por essa diminuição da produção de hormônio, e aí estrogênio e progesterona, e essa mudança também na capacidade reprodutiva, né, e que geralmente começa entre 40 e 50 anos, pode durar até 65. Em geral, né, no Brasil, a gente tem uma média de em torno de 50 anos, mas isso pode ser menos, mais, depende, também depende muito de quando foi a primeira menstruação da mulher. Então, tem várias características para definir esse período, mas esse período do climatério é um período de diminuição de hormônios, quando você tem também essa alteração de humor, né? Acompanhada dessa mudança no próprio corpo da mulher. É uma fase muito importante da saúde da mulher. E a menopausa é quando acaba a menstruação. É o período, então, que é o marco final, né, da menstruação, que geralmente quando você tem 12 meses consecutivos sem menstruar, e aí você está na menopausa. E que ocorre geralmente entre 48 e 50 anos, e é considerada assim a fase final, né, do climatério. Tem alguns sintomas que são comuns, é importante a gente falar, porque no Brasil nós temos essa cultura de não querer, né, ou poder postergar, adiar ao máximo as questões do envelhecimento. Mas a gente sempre tem que pensar, né, Fernanda, que envelhecer faz parte da vida. Envelhecer significa que você está vivo, que você está viva. Então a gente tem que celebrar cada um desses momentos, ainda que tenha aí vários desafios, né? E também uma característica desse momento são aquelas ondas de calor, que são chamadas de fogachos. São sensações súbitas, né, Fernanda? Tem aquele calor intenso, que é um calor diferente, porque ele é do tórax para o pescoço e para o rosto. É uma coisa assim estranha, né? Você tem esses suores, às vezes palpitação também, né? Esse período do climatério até a menopausa, que é a interrupção mesmo da menstruação, pode ter também alterações menstruais. Uma vez, um mês vem a menstruação, outro mês não vem. Então, aqueles ciclos que a gente chama de irregulares. E essas alterações de humor também. Geralmente a mulher fica mais irritada, tem mais ansiedade, algumas têm depressão, algumas mulheres que nunca tiveram depressão nesse período, né, passam a ter, porque tem uma mudança de hormônio mesmo, né, é algo químico, e tem essa instabilidade emocional por conta
dessa baixa produção, né, de hormônios. Também pode acontecer da mulher ter mais desconforto, né, durante a relação sexual, ter também mais infecção urinária, distúrbios do sono. Eu entrei nessa fase, né, do climatério e também já entrei na menopausa e posso dizer assim que o que mais me perturbou nessa fase foi o distúrbio do sono. Dificuldade para dormir e também ali uma acordar várias vezes, né, durante a noite. É muito importante as mulheres reconhecerem essa fase, entenderem que estão passando por essa fase e procurarem também atendimento no Sistema Único de Saúde. Hoje a gente tem algumas possibilidades, né, de reposição hormonal. É importante ali que o profissional de saúde que está acompanhando essa mulher peça, né, os exames para identificar se essa fase do climatério ou da menopausa, se ela já chegou, e aí identificar se essa mulher pode fazer reposição. Nem todas as pessoas, nem todas as mulheres podem fazer reposição hormonal, porque isso tem a ver com a condição física, né, dessa mulher, a avaliação do profissional ali, a avaliação também da história familiar, se tem câncer na família. Então, tem algumas condições para a indicação, né, do uso dessa reposição hormonal. Mas é importante as mulheres reconhecerem isso e saberem que há alternativas para para esse momento, né? Também há tratamento para isso. Então, é importante reconhecer, procurar o serviço de saúde para poder ser melhor orientada em relação a esse período, tanto do climatério quanto da menopausa, que é, de fato, né, a interrupção, o marco final, né, da menstruação. Então, Fernanda, eu acho que é super importante a gente falar sobre isso, porque há muito tabu em falar sobre climatério, menopausa, porque em geral a gente não gosta de falar de envelhecimento. Mas falar sobre isso, educar as pessoas para esse momento da vida, que faz parte do percurso da vida de todos nós, né, no caso, né, das mulheres, mas ali na, na relação familiar, né? Às vezes, um familiar percebe que há uma mudança, né, de comportamento e pode alertar, né? Será que você não está entrando, né, no climatério? Como é que tá? Como é que você está se sentindo? Você está sentindo essas ondas de calor? Você está sentindo que você está mais irritado? Porque isso faz parte do processo dessa diminuição de produção desses hormônios, principalmente progesterona e estrogênio. Então, é importante saber que isso faz parte do ciclo da vida e procurar aí a unidade de saúde, o profissional de saúde que te acompanha, para ver o que é possível fazer nesse momento, dessa fase que você está vivendo. É algo absolutamente comum essa fase da vida e significa que você teve sorte suficiente, né, Fernanda, para viver essa fase. Então, que você está viva e é importante, então, se preparar para esse momento, se você ainda não chegou, se você chegou, procurar o profissional de saúde para te orientar melhor. Nós estamos aqui falando desse mês, né, da saúde da mulher e também é importante a gente falar de todos esses ciclos, inclusive esse, que é o final, né, da vida reprodutiva das mulheres. Então é isso, Fernanda. Um abraço para todos que estão nos acompanhando aqui. E se você tem alguém da sua família passando por esse momento, se você está passando desse momento, saiba que é absolutamente normal e procure uma unidade de saúde, um profissional de saúde para te orientar melhor em como passar por essa fase de forma mais tranquila. Um abraço.